boas noites. Então, eu começo com uma pergunta para vocês quando a gente fala de merecimento. Não importa se a gente quer mais respeito, reconhecimento, amor, atenção. A questão não é só querer. Você acredita que você merece isso? Porque toda a nossa mente, os nossos pensamentos, como a gente se sente, vai estar conectado com o que a gente acredita. E quando a gente fala que quer uma coisa, mas no fundo, na raiz, na verdade, lá dentro, a gente se questiona se a gente realmente merece aquilo, é como se a gente desse um passo para frente e dois para trás. Na construção da nossa segurança, entendem? Porque como é que eu vou melhorar, como é que eu vou crescer, como é que eu vou me desenvolver, se no fundo eu mesmo não acredito que é pra mim, eu mesmo não acredito que eu mereço, eu mesmo não acredito que aquela situação é uma situação que eu vou ficar confortável. Então, você pode dizer que quer ser ouvida, que quer ser valorizada, que quer ser amada, mas lá dentro, silenciosamente, naquilo que habita para além da nossa consciência, que é o nosso inconsciente, que é aquilo que está dentro da nossa mente e a gente não tem acesso diretamente, mas que influencia todos os nossos comportamentos, você pensa que não é boa o suficiente, que não fez o bastante, que não está bom o bastante. O perfeccionismo, que muitas mulheres acreditam que é uma qualidade, também é uma forma de esconder da gente mesmo essa falta de merecimento. Porque eu estou sempre procurando fazer mais, porque eu consigo fazer mais, eu consigo fazer melhor, e não está bom o suficiente e eu não faço. Então, eu me escondo da frustração. E aí, a gente vai percebendo que o comportamento pode esconder essa crença, mesmo quando a gente não percebe. Quando você tem uma promoção no trabalho, mas diz assim, caramba, como é que isso aconteceu? Você fecha um contrato e você mesmo fica assim, ai meu Deus, ela acreditou em mim, caramba, eu convenci, mas será que eu vou dar conta? Então, o que você está dizendo para você mesma? Você está dizendo que você não acredita que você consegue fazer aquilo. Você não acredita na sua própria capacidade, no seu próprio valor. Porque por trás de inseguranças estão os pilares da autoestima. Quando a gente fala de confiança na comunicação, de segurança, é inevitável falar de autoestima. Autoestima dentro dos quais confiança é um dos seus pilares. Autoconfiança é você acreditar na sua capacidade de realizar, na sua capacidade de fazer. Então, existe uma síndrome que certamente vocês já ouviram falar, que chama síndrome da impostora. É exatamente a pessoa não acreditar, e aqui eu falo para mulheres, a pessoa não acreditar que ela tem a capacidade de fazer aquilo, não acreditar que ela consegue, não acreditar que ela está numa situação que ela merece, entende? Quando a gente vai dizendo para a gente mesmo todas essas falas, né, que estão consolidadas, na verdade, nos nossos pensamentos e vêm sem a gente perceber, a gente vai se sabotando. Então, o que está por trás desse não mereço? Por que isso influencia tanto a gente? O cérebro da gente, como eu falo sempre aqui, ele precisa estar em um ambiente seguro. Para o cérebro da gente, não importa se essa insegurança vem de um risco de vida ou de um risco emocional. Então, a insegurança na nossa mente ela é processada como insegurança. Preciso sair, preciso evitar, vou evitar essa situação. Então, quando você acredita que você não merece, que você não está pronta, e você está em uma determinada situação que você está desconfortável, o seu cérebro vai tentar fazer o possível para tirar você dali. Porque ele está gastando muita energia para fazer você se sentir seguro. Quando eu falo energia, imagine que tudo que a gente come, tudo que a gente se alimenta, serve para alimentar o nosso corpo. A nossa mente, ela consome cerca de 25% de toda a energia que entra no nosso corpo.
Então, o funcionamento da nossa mentalidade, do nosso cérebro, já é muito custoso. Você imagine, 25% de tudo que entra, mais ou menos, ele serve para alimentar a nossa mente funcionando regularmente. E aí, quando você está inseguro, você libera alguns hormônios no corpo, você libera, por exemplo, cortisol, ele está sinalizando que você está em risco. Então, como eu sempre falo aqui, entre o risco daquela situação e me sentir mais seguro, sair da situação, tá fácil para ele escolher o que é que vai ganhar. Não, mas aqui é melhor para mim. É melhor para você, você acredita superficialmente, mas no fundo, se você duvida de você, você não acredita que aquilo é bom para você. E como dizem, o cérebro escuta a gente o tempo todo. Esse é o problema da nossa mente. Ela sabe tudo que a gente, não só o que a gente fala, não só os nossos desejos superficiais, mas os nossos desejos mais profundos. E quando ela escuta você dizendo para você mesmo que você não acredita que merece, que deve fazer aquilo, que por alguma situação você, muitas vezes é uma conexão com a família, eu vou me colocar nessa situação, eu vou receber uma promoção e eu vou deixar minha família para trás. Então, toda essa conjuntura, ela vai trazendo essa insegurança de isso não é para mim, esse lugar não é para mim, isso não me pertence. Então, essa crença gera o que a gente chama de viés de confirmação, que é uma coisa linda, linda. Você enxerga e interpreta as situações para reforçar o que você já acredita. Eu gosto de usar, ontem eu até usei a analogia do óculos. A gente olha a vida com nossas lentes, não só os olhos de enxergarem os objetos, mas os olhos que interpretam. Então, a gente está o tempo todo interpretando as coisas, interpretando o que está acontecendo ao nosso redor. E nós construímos uma determinada lente. Eu estou aqui com a luz azul de ninja ao fundo. Se eu botar um óculos de luz azul, eu vou estar enxergando tudo azul. Então, digamos que eu fui construindo a minha vida com essa lente de óculos azul. E aí eu vou achando que o mundo é azul. Só que não é. Vai ter a pessoa que está com a lente rosa, vai ter a pessoa que está com a lente amarela, vai ter a pessoa que está com a lente verde. E cada uma está enxergando o mundo com o seu viés de confirmação. Que é algo que serve para reforçar o que você já acredita. Se você acredita que não merece ser ouvida, respeitada, segura, você vai buscar nas situações sinais de rejeição que confirmem aquilo que você acredita. A Brené Brown, que é uma escritora americana que escreveu um best-seller, A Coragem de Ser Imperfeito, ela fala que a gente não deve andar no mundo, na vida, buscando confirmação de que não somos pertencentes, porque a gente vai encontrar. Não deve buscar confirmação de que não temos valor, porque a gente vai encontrar. Então, se você acredita que vai dar ruim, se você acredita que você não merece, a vida, a natureza vai te mostrar que você realmente tem razão. E aí, eu muitas vezes ouvia isso antes de fazer neurociência e encarava isso sobre um aspecto quase místico. Mas quando a gente estuda a mente, a gente entende que existe um componente biológico. Existe uma justificativa para o nosso cérebro entender e interpretar aquilo conforme a gente alimenta ele. Vocês têm que pensar que o nosso cérebro é como se fosse um computador. Ele tem o HD e tem aquele software que vem instalado, que é como você veio, a sua personalidade, o que veio da sua genética, o que seus pais alimentaram. E existe o que você vai instalando ao longo da vida, entende? Então, tudo que a gente vê, de alguma forma, vai nos influenciar. Eu lembro muito quando eu era adolescente e minha mãe falava assim, diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Mas eu me achava muito, não, mas eu sei, a minha cabeça já tá
tranquila, eu sei o que é que eu faço, o que é que eu não faço, não importa o que meus amigos fazem, eu sei, eu tenho confiança pra... Oh, tão bobinha. A gente acha que a gente sabe, mas não tem como a gente não se influenciar pelo ambiente. É muito difícil você lutar contra algo que está alimentando sua mente o tempo todo. Vamos pensar aqui, Brasil, essa polarização política. Eu fui num post essa semana que estava falando de... Ai, gente, eu não lembro. Era uma situação assim, nada a ver com política. E de repente o povo mete política no negócio. Ah, mas é porque é Bolsonaro. Ah, porque é Lula. Em assuntos que não tem nada a ver. Por quê? Porque a gente tá tão polarizado, aquilo tá tão na mente da gente, que a gente passa a ver política em coisas que não deveria. Porque a gente tá o tempo todo alimentando a nossa mente daquilo. Então, aquilo que a gente alimenta a nossa mente vai influenciar inquestionavelmente em como a gente interpreta as situações. E as situações não são só o que elas são a forma como a gente interpreta elas. Então, você querer alguma coisa, você querer ser mais segura, você querer ser mais confiante, por quê? Como é que você está interpretando essa confiança quando ela eventualmente vem para você? Uma situação em que você é colocada à prova. Entende? Então, esse funcionamento do nosso sistema nervoso, da nossa mentalidade, ele é muito relevante, ele é muito definitivo, ele é muito marcante nesse peso de por que a gente se questiona de coisas que a gente acha querer, mas no fundo a gente tem dúvida. Porque o sistema nervoso, como eu falei para vocês, ele simplificadamente, ele tem basicamente 2 mecanismos que se ativam ou desativam. E um é quando você está seguro, em segurança, tranquilidade, e o outro é quando você está em alguma situação que comunica medo, ansiedade, agressividade. Então, se a sua mentalidade, se o seu cérebro entender que você está em risco, ele vai fazer o possível para tirar você dali. E aí você vai estar remando contra você mesma, sem você perceber. Esse ciclo de autossabotagem, a gente pode chamar assim, que é essa interpretação do viés de confirmação, ele funciona como? Você quer alguma coisa? Não, eu quero confiança, respeito, amor, atenção, mas você não acredita que merece. Você sente que não é suficiente, você sente que não é merecedora. E aí, de forma inconsciente, de forma não tão clara, você se cala, evita situações, é agressiva. O resultado, que é as pessoas se afastarem, as pessoas não te respeitarem, confirma a sua crença original, que na verdade era de que você não merecia. Na verdade é que aquilo não era para você. Então, você acredita lá no seu inconsciente em algo, acontece algo na realidade que faz você interpretar que, olha, tá vendo como tá confirmando aquilo que eu tinha pensado? E essa crença se reforça. Então, é isso que a gente chama de viés de confirmação. É você ter uma lente que faz você enxergar aquela situação de acordo com o que você já imaginava que ela era. Percebe? E aí você vai estar acreditando que você quer uma coisa, mas fazendo na prática e buscando situações que te levem a que aquilo não aconteça, que aquilo não funcione, que aquilo não se realize. Vou tomar um golinho de água. Tô bem melhor da minha tosse. Me perguntaram essa semana, melhorei bastante. Quase zerada. E aí, qual é o impacto emocional dessa sensação de não merecimento? Quando você não acredita que merece, você sente culpa, você sente vergonha, você sente medo. E tudo isso reforça o ciclo da percepção da insegurança. Então, você diz que quer dizer não, você diz que quer negar pedidos que você sabe que são situações que você não deveria estar fazendo aquilo, que você quer ter confiança, que você quer impor aquele limite na situação, mas você no fundo não acredita que você deve fazer.
Então, você vai estar o tempo todo nessa briga interna. E qual é o caminho, que a gente chama de caminho neuronal, biologicamente, na neurociência a gente chama de caminho neuronal. Qual é o caminho, qual é o percurso que está lá consolidado? É o de dizer sim. E quando você diz sim para uma pessoa, não querendo dizer sim de verdade, você está dizendo não para você. Mas você está tão acostumada a fazer aquilo, você está tão acostumada a repetir aquele padrão, que você nem se dá conta. Quando você dá por si, você já disse que sim, quando você queria dizer não. E aí o medo, a raiva, a culpa, cai toda em cima de você. Inclusive raiva de você mesma. Tem gente que tem raiva da outra pessoa porque aceitou um pedido que não queria negar, e tem gente que vai ficar com raiva de si. Tudo isso reforçando essa sensação de que você já tinha, de que você não tem valor o suficiente para se colocar daquela forma, e você age de uma forma que você vai confirmar. Entendem? Vira um ciclo. Você fica ali, eu chamo de a roda do rato. Você está querendo sair da situação, mas você não desenvolveu essa confiança, esse músculo emocional para dizer aquele não. E isso, gente, a gente não constrói de uma hora para outra. Isso a gente não constrói aleatório, seguindo fórmulas. Existem roteiros. A comunicação não violenta, por exemplo, traz pra gente um roteiro de como a gente negar um pedido de forma que ele seja mais bem recebido, que a gente se sinta mais confortável para falar. Então, quando eu falo que eu ajudo mulheres a se sentirem mais ouvidas, tem a ver com trazer essa percepção de, poxa, não é você falar de qualquer forma, é você falar de uma forma que efetivamente tem mais chance de as pessoas te ouvirem. Eu lembro que em um encontro de um curso que eu estava fazendo em Brasília, eu estava conversando com um médico lá, e aí ele falou, mas interessante seu curso, tal, bacana, mas não sei, assim, eu não me identifico. Aí eu falei, mas não é pra você, é pra sua mulher. E eu vou te dizer situações e você vai me dizer se você acha se isso aconteceu na sua vida ou não. Por exemplo, você teve uma determinada discussão com ela, você teve alguma determinada situação que você chegou em casa, ela tava com uma cara feia e você não sabia por quê. E você realmente não sabia por quê. E ela tinha certeza que você sabia por quê. E aí você passou muito tempo tentando entender por que ela tava com raiva, porque ela nem falou pra você que tava com raiva. Olha lá. E aí, gente, entra o tal do óbvio precisa ser dito. Então, vão ter situações que você vai ter brigas ou vai deixar de ter brigas porque a pessoa sequer falou o que ela estava pensando. E a gente, mulher, faz muito essa dedução de que os homens sabem. Ele sabe o que ele fez. E acredite, muitas vezes eles não sabem. Então, eu falo isso demais, assim. Acho que uma das minhas frases para serem cravadas é: o óbvio precisa ser dito. Porque o óbvio para nós, mulheres, é muito diferente do que é óbvio para os homens. Você pode crescer junto com um irmão na mesma casa e a construção da mulher, do que é falado para a mulher, do que é ensinado, vai ser diferente do que é ensinado para o menino, regra geral, modo geral. Então, isso vai trazendo confirmações, isso vai trazendo construções mentais de que a gente deve ou não deve fazer determinada coisa, que tal coisa é cabível para mim ou não, que tal ambiente é adequado para mim ou não. Então, se eu acredito no fundo que aquele ambiente não é adequado para mim, eu vou me comportar de uma forma que eu me sinta desconfortável de estar ali, entendem? A gente funciona muito de acordo com o que a gente acredita que é verdade. Então, a gente está o tempo todo achando que a gente tem controle sobre o que a gente pensa. Só que existem muito mais coisas acontecendo na nossa mente do que a gente controla. A gente se identifica com os nossos pensamentos o tempo todo, como se eles fossem realidade absoluta, e não são. Quando a gente... eu lembro que quando eu estudava, meu pai falava assim, você tem que ter senso crítico quando vê as coisas.
quando for ler alguma reportagem, quando for ver algo na TV, a gente tem que ter senso crítico também sobre o que a gente pensa. Porque não é porque você pensou e não é porque você interpretou que aquilo é a realidade. Quanto mais a gente acredita que aquilo que a gente interpreta é uma verdade absoluta, mais a gente se fecha para ver as nuances, mais a gente se fecha para perceber que existem outras possibilidades de interpretar aquela situação. Então, quanto mais fechada é a nossa mentalidade, mais difícil vai sendo para a gente construir esse caminho de mudar significados. Então, se eu tenho essa crença de não merecimento, eu tenho que me questionar sobre os pensamentos que estão me levando a isso. E isso não é uma coisa assim tão simples ou superficial. Ai, não. As pessoas falam muito assim. Eu estava vendo um programa essa semana e uma menina linda, magra, rica, e aí falando que ela não tinha essa sensação de merecimento. Foi até o que me deu a ideia de fazer essa live hoje. E aí as pessoas dizem, mas você é tão linda, mas você é tão legal. Não é tão simples assim, né? Senão ninguém tinha. Vocês têm que entender que são caminhos que foram construídos e consolidados por muito tempo. E eles não são tão facilmente rompidos. Na verdade, eles nunca vão deixar de existir. É como se você tivesse uma estrada que está muito consolidada. Ela não vai deixar de existir. Mas você consegue construir novas estradas, novos caminhos. A neuroplasticidade, que é a capacidade no nosso cérebro de continuar criando novas conexões, ela existe ad eterno, enquanto a gente viver. Que não somos eternos, né? Mas enquanto vida houver, seu cérebro vai ter a capacidade de construir novos caminhos. E a neurociência traz pra gente que neurociência nada mais do que o estudo da mente, e no enfoque da especialização que eu fiz, voltada para o comportamento humano, para esse estudo de formação de hábito, de quebra de hábito, que é mostrar para a gente mecanismos através dos quais a gente vai conseguir alterar, criar novos padrões de uma forma mais tranquila, menos dolorosa, porque a gente acha que tem que ser muito pelo esforço e pelo sacrifício. Mas isso eu vou falar mais amanhã. Então, a chave para você quebrar esse ciclo de falta de percepção de merecimento é você começar a tentar entender o que está por trás daquela angústia, o que está por trás daquela percepção, quais são os pensamentos que você está dizendo para você mesmo, tá? Eu estou me dizendo que eu não mereço. Que mais? Passe a observar os seus pensamentos. Isso vai ajudar vocês a identificar de verdade qual é a origem daquela sensação que você tem. Porque os pensamentos estão conectados com a forma como eles vão influenciar a forma como a gente se sente, né? A crença, o pensamento, o sentimento, a emoção. Eles estão ali juntos, funcionando juntos. Assim como corpo e mente. Quando a gente tem uma situação que você se emociona, aquilo primeiro entrou na sua mente, aquela situação que te tocou, e aí você vai vir uma lágrima, o seu corpo vai ficar mais... Você vai mudar a sua postura, você vai mudar... A sua voz vai embargar. Então, a gente entender e perceber que a gente subestima essa conexão entre corpo e mente da gente. E eles estão conectados o tempo todo. Eles funcionam de forma integrada o tempo todo. Então, quando a gente não se conecta de verdade com a forma que a gente está pensando, com a forma que a gente está sentindo, fica muito difícil você mudar o comportamento. Porque o comportamento é a ponta do iceberg. Iceberg é um bloco de gelo enorme, para quem não sabe, e que 90% dele fica abaixo da água. Vamos botar que aqui seja a linha da água. Então, essa pontinha aqui, que é a ponta do iceberg, são os 10%, elas vão ficar acima da água. Todo o resto, os 90% daqui para baixo, está submerso. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o comportamento é a ponta.
É o que a gente vê. Mas a gente precisa entender a causa, a motivação, o porquê de a gente estar se comportando daquela forma. Então, se você quer se tornar mais segura, você não vai se tornar mais segura só dizendo pra você: eu quero ser mais segura, eu quero mudar minha postura, eu quero ser mais imponente, eu vou... Ajuda e funciona. Eu vi a gente tem acesso a algumas pesquisas de neurociência que mostram que até essa mudança da postura influencia. Por quê? Porque imagine que você é uma pessoa insegura. Você já viu uma pessoa insegura, entrar de forma altiva numa sala? Se colocando sua voz para fora? Não, né? Quando a pessoa é insegura, o corpo dela vai falar a insegurança dela. Ela vai baixar aqui os ombros, ela vai falar mais baixo, ela vai falar mais para dentro. Então, quando esses estudos mostram que só de você mudar a sua postura, você já impacta na sua mentalidade de que, nossa, não combina. Ela tá assim dizendo: nossa, eu sou uma pessoa muito para baixo, eu sou uma pessoa muito triste, eu sou uma pessoa muito sem confiança. Tá confuso isso, tá entendendo? Tá vendo que nem combina? Então tem posturas da gente que nem combinam com certas falas. E o nosso corpo, a nossa mentalidade vai estar sempre buscando coerência. Se você muda a sua postura, você ajuda a sinalizar para a sua mentalidade, para a sua mente, para o seu cérebro, que você tem confiança naquela situação, que você está se sentindo tranquila. E a forma como você interpreta e você se sente naquele ambiente vai alterar a forma como você vai falar, como você vai conseguir se expressar. Entendem? Então, esses questionamentos, o que eu estou pensando, o que está por trás, qual é a minha necessidade que está para além do que a gente pede, é o motivo real pelo qual você está pedindo alguma coisa, porque você acredita que pode ou porque você acredita que não pode. Eu digo que você não precisa acreditar que merece antes de agir. Você pode agir antes de ter certeza que merece. Porque a nossa ação e o nosso comportamento, eles estão conectados. Então, você não precisa se sentir 100% segura para começar a fazer alguma coisa. Você não precisa se sentir 100% merecedor e super autoconfiante para fazer algo que te desafie. Mas quando você se desafiar a fazer algo que você não se sentia assim tão confiante e você realizar, não tenha dúvida de que você vai estar alimentando o seu sistema, vai estar alimentando a sua mente, o seu cérebro com neurotransmissores, dopamina, serotonina, de que aquela meta realizada aumenta a sua autoconfiança. Eu digo que o cérebro da gente adora uma meta realizada. Por quê? Porque aquilo reforça nele a percepção da própria capacidade, a percepção de se propor uma coisa, conquistar e realizar. Então, quando você se propõe algo e você realiza, ainda que com medo, ainda que insegura, você vai estar sinalizando para sua mente, para o seu cérebro, de que você consegue fazer aquilo. Então, não esperem se sentir 100% merecedora, 100% tranquila para fazer alguma coisa. Você começa fazendo e aí você vai conquistando. Então, é interessante você entender que essa conexão entre como a gente se sente, como a gente se comunica, como a gente se expressa e a confiança, ela é muito interligada. Porque, por isso que eu vinha falando, não adianta ter só técnica de oratória, técnica de confiança. Depois que eu comecei que eu abri a mentoria, eu escutava muitas mulheres falando que já fizeram cursos de oratória, que já fizeram cursos de comunicação, que fala só da comunicação. Mas se você não entender, você não aprofundar um pouco mais sobre essa sua percepção dos seus sentimentos, das suas emoções, né? O exercício da inteligência emocional, a gestão das emoções, o que eu posso fazer para lidar com situação de estresse, de angústia, né? Eu vou fazer um negócio novo, peraí.
como eu estava falando aqui, a gente não vai estar seguro 100%, mas você não pode estar em pânico. Se você estiver em pânico, você não vai fazer, você vai travar. Então, você vai exercitar também. Existem ferramentas, técnicas que a gente pode usar para você baixar essa adrenalina, esse estresse, essa angústia. E aí, quando você dá uma baixada, aí você consegue raciocinar, que as pessoas falam muito, tem que ser mais racional. Mas o racional, gente, só vai rolar, só vai entrar em cena quando... O racional só vai entrar em cena quando as suas emoções estiverem num funcionamento minimamente equilibrado, entende? Se você estiver em uma situação se sentindo muito desconfortável, muito inseguro, muito estressado, não tem racionalidade certa. Não funciona. Então, tem um livro do Antônio Damasio, que é um neurocientista extremamente capacitado, qualificado, laureado, que fala do erro de Descartes. Quem foi Descartes? Descartes, muita gente aí, contemporâneo meu, estudou na escola. Descartes disse, penso, logo existo. E Damasio vem falar pra gente que muitas das interpretações equivocadas que a gente tem são porque devido ao erro de Descartes, que associou o nosso pensar e o nosso existir, a nossa essência, a só pensar. Como se a gente desconectasse isso do nosso sentimento. Então, vamos racionalizar, vamos pensar, e aí a gente existe. Mas a gente está muito mais para vamos sentir, e aí a gente existe. Então, racionalidade e sentimentos e emoções, eles devem funcionar como uma engrenagem. Porque se você tentar estar o tempo todo racionalizando, tentando ignorar as suas emoções, tentando controlar os seus sentimentos, eu digo que isso tem prazo de validade. Prazo de validade, quando vence, é um bingo de um burnout, um bingo, ansiedade generalizada, bingo, depressão. E a gente tem visto, né, gente, a sociedade depressiva, ansiosa, angustiada que a gente está vivendo. Tem muita conversa aí a ver com essa forma acelerada que a gente está vivendo, que a nossa mente não foi preparada para isso. Para a gente estar conectado o tempo todo, para chegar em casa e ainda estar conectado com o trabalho, e acordar e estar na cama e estar sabendo das desgraças que aconteceram no mundo todo. Enfim, é uma conversa longa, é outra conversa. Mas a gente tá entendendo que é preciso construir essa percepção sobre como é que eu encaro o mundo, como é que eu percebo os meus pensamentos, o que é que eu tô deixando entrar. Isso tudo me influencia. O que aconteceu lá atrás, você não vai mudar. A gente não muda o que aconteceu, mas a gente pode mudar daqui para frente. E é saudável e salutar que a gente faça isso. Tô lembrando, hoje estava tendo uma conversa falando dessa história do fim do casamento da Virgínia e Zé Felipe. E aí, gente, muitas coisas envolvidas, né? Muitos pontos a serem colocados, mas um deles a gente muda. Então, eu casei com meu marido, eu tinha 25 anos de idade. Hoje eu tenho 40. A gente foi mudando junto, crescendo e se desenvolvendo junto. A gente foi tendo em alguns momentos algumas diferenças e alinhando aquelas diferenças e mantendo a vontade ali de ter um alinhamento. Mas se ele chegasse para mim e dissesse, você mudou, mudei, que bom que eu mudei. Eu tinha 25 anos, agora eu tenho 40, imagina se eu não tivesse mudado. E as pessoas colocam isso como se fosse, acho que é marketing dessa separação. Eu até tô acreditando, tá? Às vezes eu sou um pouco boba para acreditar nas coisas. Mas eu tô acreditando porque ela reforçou hoje. E eu vou te dizer mais porque eu acredito, Ana. Porque essa geração, diz o Bauman, é a geração dos amores líquidos, dos amores superficiais, dos amores intensos. Então, ela falou que ela não estava mais sentindo a felicidade, abre aspas, felicidade plena, fecha aspas.
Meu Deus do céu, felicidade plena no casamento não existe. Felicidade plena na vida não existe. A gente quer se sentir feliz e eufórico o tempo todo. Então essa geração acha que casamento é excitação, é relação sexual, é animação o tempo todo. Não tem como se sustentar. Não tem como. A expectativa é muito diferente da vida real. Entende? E pode durar um pouco. A paixão dura, a excitação, a animação, a euforia dura um pouco. Mas quando a pessoa acredita que aquilo é o padrão do relacionamento saudável esperado, que aquilo é o padrão que ela deve buscar, que aquilo é amor, e aí o negócio dá uma esfriada, aí eles estão tão distantes, ele está trabalhando muito não sei o que, ela está trabalhando não sei o que. Gente, isso é a vida. É claro, eu tenho um casamento longo, gente. Eu já passei por um monte de coisas. Eu já morei em um canto, meu marido no outro. A gente vive ciclos, né? Vive situações diferentes. Mas a gente tá... Poxa, agora a gente tá um pouco mais quieto, mais distante. Vamos reaproximar. Tem vontade de conectar. É o que como eu tava colocando hoje, assim. É você encarar a relação como algo duradouro. E o Bauman fala isso quando ele fala em amores líquidos, ele fala eles não sólidos. E justamente nesse sentido de que as pessoas já olham a relação pensando, eu tô aqui, mas eu posso ter um plano B, um plano C, um plano D. E veja, gente, não é que a gente não pode se separar de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Se a relação realmente tá ruim, se você cansou, se você tá tentando sozinho, né? Eu sou do tipo que eu digo, na minha percepção, a gente deve tentar. Se não há violência, né, se não há falta de respeito, você deve tentar, a partir do momento que você casou, fazer o possível para que você mantenha aquela relação. Mas não a qualquer custo, não a qualquer preço. Chegou um ponto que não está fazendo mais sentido, tudo bem, a relação pode acabar. E é melhor que acabe enquanto há respeito, enquanto há consideração, né? Mas... essa geração está com expectativa surreal, essa geração está com expectativa irreal, essa geração, eu digo, mais jovem, né, de que relacionamento é felicidade, como é que ela falou? Felicidade plena, pelo amor de Deus. A gente devia buscar na vida mais paz e menos felicidade. Eu acho que, na minha percepção, a felicidade está muito mais conectada com a paz. Quando você está em paz, você vai encontrar a felicidade. Mas quando você vive buscando a felicidade, dificilmente você vai estar satisfeito, porque a felicidade ela não é um estado duradouro. Ela vai variar, como tudo, né? Toda emoção é natural do ser humano. As nossas emoções são alteráveis, né? Elas mudam. As emoções, tem um livro, não me recordo agora qual é o autor, que ele fala que as emoções são como ondas. Ela vem aquela onda, ela joga ali a gente, mas ela passa, ela calma, né? Então, se você aprende não a tentar controlar a onda, mas a viver, a dançar a música da onda, né? A se encaixar ali e viver aquela experiência, olá. Então, quando você entende como você se encaixa nessa vivência da onda, da emoção, você vive muito melhor, a gente se encaixa e passa a ter expectativas mais reais, né? Da realidade, do casamento, da vida. Vou tomar uma água de novo aqui. Então, gente, eu vou encaminhando aqui para o final da nossa live, que acabei até me empolgando aqui falando de situações que estão acontecendo aí. Eu vou até fazer um post sobre isso, tanto sobre, não sobre eles, né, mas sobre essa expectativa, esse viés de confirmação que as pessoas vêm desenvolvendo em relação a relacionamento, né? Eu vou retomar aqui um pouco o que a gente falou hoje. Falamos de crença de percepção de não merecimento. Então, por que isso acontece? Porque existe um paradoxo entre querer e merecer. Nem tudo que a gente acredita que a gente quer, a gente acredita que a gente merece. E aí, a neurociência vem mostrar pra gente que quando a gente acredita, né, que acreditar é para além do que
a gente acha que está aqui na superfície da consciência, quando a gente tem enraizados crenças, pensamentos de que na verdade a gente não merece, a nossa mentalidade, o nosso cérebro, a nossa mente vai se comportar de acordo com aquilo. Então, o que eu trouxe aqui hoje, o que a gente chama de viés de confirmação. Você quer algo, mas você não acredita que merece, aí você não se comporta como quem merece, aí o resultado não acontece, aí você diz, tá vendo que aquilo não era pra mim? Mas na verdade você tá reforçando, você tá agindo e reforçando a percepção que você já tinha antes, entende? E aí você só muda quando você traz essa construção de realmente entender a raiz dessa falta da confiança, a raiz dessa insegurança, dessa percepção de falta de merecimento. E aí eu deixo algumas perguntas para vocês. Então, eu acho que eu não mereço. Por quê? Por quê? O que é que me impede de fazer isso? O que é que me impede de acreditar que eu mereço isso? E como é que eu ajo quando eu não acredito que eu mereço? Como é que eu agiria se eu acreditasse que mereço? Perguntinhas simples, né? Bote no papel e responda. Podem não vir todas as respostas hoje, pode não sair tudo de uma vez, mas isso vai ajudar muito a desenvolver essa clareza. E a gente só muda comportamento, só muda padrão, só muda comunicação quando a gente traz clareza sobre por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, entende? Falei. Eu vou encerrar hoje com uma frase que é: você merece mais do que você aprendeu que merece. Você merece mais até do que você acredita que merece. Você é filha de Deus, iluminada, abençoada, espelho e semelhança do Pai. Então, você merece nada menos do que tudo de bom. Quando eu desejo parabéns, feliz aniversário para as amigas, eu desejo tudo de bom, felicidade, saúde, o que você pensar, tudo. Dinheiro, tudo. Desejo a você tudo de bom. Você merece tudo de bom. Acredite que você merece uma vida com tudo de bom. Fechar falando da aula que a gente vai dar amanhã, dia 29, finalmente está chegando, quinta-feira, 20 horas. A raiz da confiança na comunicação. Vai ser um evento transformador. Lá eu vou aprofundar, vou falar com vocês assim o tanto que der, com clareza, naquele tempo. O que é que está por trás dessa falta de segurança, dessa sensação de não merecimento? Amanhã a gente vai estar às 20 horas, ao vivo, fazendo essa aula, que vai ser de verdade assim, um ponto de abrir a mente de muitas mulheres. A inscrição, o link tá na bio. Não deixa de se inscrever, gente. Assim, eu peguei questionário, né? As alunas responderam o questionário e me ajudou, inclusive, a trazer coisas ali que encaixassem mais na live para que realmente vocês se sintam ouvidas. É uma aula para vocês que estão indo ver, entenderem definitivamente o que é que está por trás dessa insegurança, o que é que está por trás dessa falta de confiança. Então, link na bio, não deixa de se inscrever, sai daqui, vai lá agora. Estou encerrando a live, a última desse aquecimento para amanhã. Aguardo vocês. A aula realmente está muito bacana, vale muito a pena vocês estarem lá. E vai ter uma surpresinha bacana para quem ficar até o final da aula. Um beijo para vocês, boa noite.